o time voltando a ficar questionado, e ainda com todo esse cenário político, é impossível não resvalar, né, no que se apresenta dentro de campo. Porque aí é aquela coisa, aí começa a atrasar salário. Então, aí sim, aí eu concordo com você. Se atrasar salário, aí é complicado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar essa polêmica aí nos bastidores do Timão, mais uma envolvendo Augusto Melo, né? Ele estava um pouco quieto nos últimos meses, tanto é que a gente nem estava repercutindo muito aqui essas questões assim dentro do Corinthians, né? Era mais o fator campo mesmo do que esse extracampo. Dessa vez aquela polêmica envolvendo Augusto Melo, a patrocinadora, voltou à tona, novidades sobre o caso. Sormani e companhia ali puderam debater e trazer as últimas informações. É o que vamos acompanhar a partir de agora. E se isso pode afetar ou não o Corinthians, se o Augusto Melo sairá, ou se o André Sanches junto com o Duílio, aquela turma antiga, voltará ao comando do Timão, é o que vamos ver no vídeo de hoje. Então deixa o like, inscreva-se no canal, assim você não perderá nenhuma novidade. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo o que eles falaram a partir de agora. O que exatamente está acontecendo, ô Pedro? É o seguinte, o Corinthians. O caso vai de bet, né? O caso vai de Aquele caso que fizeram 2 depósitos em março do ano passado na conta do Alexandre Cassundé, que era o intermediador do Corinthians. Só que esse dinheiro, foram 2 depósitos de 700 mil, passou em 3 contas fantasma, né? Contas de laranja. A polícia entrou, né? Tá investigando. Ontem o Marcelo Mariano, que é ex-diretor administrativo do Corinthians, prestou depoimento, foi convocado e prestou depoimento. Amanhã o Augusto foi convocado, mas ainda não se sabe se ele vai. Foi convocado pela Polícia Civil. Pela polícia, porque ele é um dos investigados, né? Ele tentou adiar esse depoimento. Tentou adiar. Ontem não mesmo a polícia já não negou isso. A defesa do Augusto diz que ele não pretende ir, ou que ele talvez não vá, porque eles não têm todos os autos. A justiça diz que todo mundo tem, que eles deram uma chave para todo mundo entrar, porque corria em segredo de justiça, mas que, dado momento, a juíza foi e liberou os autos para os advogados. E aí tá nessa briga. Eu acho que assim, o Augusto deveria ir amanhã, porque ele vira e mexe, fala que ele não sabe de nada, que ele não tá envolvido. Então, aquele lance de quem não deve não teme. Vai lá, faz o seu papel, responde o que a polícia vai te perguntar. Até o final de abril, comecinho de maio, a polícia vai terminar esse inquérito. E eu acho que é isso que vai definir a vida do Augusto no Corinthians. Se por algum acaso ele for acusado e se mostrar que foi envolvido, eu acho que ele vai ser impeachmentado. A reunião dos conselheiros lá do CORE já foi 2 vezes adiada, né? Uma ano passado, que ele conseguiu intervir através da justiça para não ter a eleição. Uma esse ano que foi adiada. O Romeu Tuma, que é o presidente do CORE, foi afastado. Então tá uma briga política. Então, se ele cair, quem assume? O Aécio? Vice-presidente. Exato. Quem é e eu acho que assim, se o Augusto for tem alguns cenários, né? Primeiro vai ter a eleição no CORE para saber se ele deve ser impeachmentado. Dizem as más línguas, eu fui buscar essa informação, que para ele ser impeachmentado vai rolar um pleito dentro do clube. Então quem vai votar são os sócios. Teoricamente, quem colocou ele lá não vai tirar. Só que dependendo do que acontecer agora, se de fato ele for acusado, talvez mude. Além do que a renovação e transferência, que é muito forte dentro do clube. Eu frequento o clube há algum tempo. Eles têm uma força muito grande lá dentro. Eles vão com certeza se apoiar isso, né? Andrés, Duílio, André Negão, enfim, toda essa turma aí. Vai acontecer o quê? Uma nova eleição, é isso? Pra impeachment ele, aí acontecer uma nova eleição. Eu acho que eles vão nessa linha. Não sei se dentro do estatuto do clube isso é possível. De fato, eu não tenho essa informação. Mas eu acho que eles vão aparecer aí para tentar pegar o clube de novo. Tomara que isso não aconteça. Não que eu seja o maior fã do Augusto, mas eu acho que a renovação e transferência acabou com o Corinthians durante esse tempo, quase 20 anos que eles ficaram lá. O primeiro mandato do Andrés muito bom, mas depois daí para frente não foi um mandato tão legal, né? Fora toda a dívida que eles estão deixando para o Corinthians, que é impagável. É o que o Sormani falou, tem dívidas que nunca vão se pagar. Eu acho que essa do Corinthians é uma que... Isso respinga no time, né, Isabela? Com certeza. Você acha que os caras não estão nem... Não, acaba respingando. É o que a gente estava falando ontem. Acho que a vinda do Memphis acabou colocando panos quentes em todo esse cenário do Corinthians. Eles se fecharam muito também ali, o elenco, né? O Garro, o Yuri Alberto.
para se livrar do rebaixamento e até conseguiram um resultado muito expressivo conseguindo a vaga para pré-Libertadores. Então, acho que isso deu uma apagada no que estava rolando. Só que o time voltando a ficar questionado e ainda com todo esse cenário político, é impossível não resvalar, né, no que se apresenta dentro de campo. Porque aí é aquela coisa, aí começa a atrasar salário. Então, aí sim, aí eu concordo com você. Se atrasar salário, aí é complicado. Agora, se é o Augusto brigando com o Andrés, que o Andrés brigando com o outro, Caçulê, entendeu? É porque, então, porque esse é o problema. As brigas políticas... Sinceramente, eu acho que isso aí não interfere. Não, mas é porque as brigas políticas, elas nunca ficam só no campo da política. Porque aí é patrocinador que resolve não vir, aí, entendeu? Mexe ali com a questão financeira do clube. E aí o jogador começa a não receber direito de imagem, atrasa salário. Se pegar nessa parte, eu concordo com você. Aí, então... Apesar que o ano passado, todos os jogadores postaram uma mensagem para o Augusto naquela época da eleição ali, no Instagram, e pareciam estar fechados com o Augusto. Até rolou uma foca de que se o Augusto saísse, o Memphis também sairia. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Mas tem essas questões. Mas assim, também não queria pagar para ver. Acho que não vai acontecer, mas também não queria pagar para ver. Ô, Pedro, é engraçado, né? O Corinthians termina o ano passado muito bem, vai para Libertadores, se livra do rebaixamento, beleza, tal. Aí, esse ano, tem umas coisas muito esquisitas do Corinthians. O Corinthians é um time bem esquisito. É campeão paulista em cima do Palmeiras. É todo mundo, Aí é eliminado na pré-Libertadores. Aí vai para Sul-Americana, toma um cacete do Huracan. De novo. Aí pode perder o presidente. Aí o Hugo Souza machucado. O Garro machucado. Torcida proibida de fazer festa no estádio. Sim. O que se desenhava um ano legal pro Corinthians começa a virar uma perspectiva meio sombria, assim, porque, ok, ganhou o Campeonato Paulista, bacana, em cima do Palmeiras, todo mundo acha legal pra caramba. Sim. Mas, cara, o resto tudo tá uma merda, com todo o respeito ao Corinthians, que eu gosto muito. Você sabe que eu sou corintiano desde criança. Ele faz isso com todos os convidados. Eu acho que é assim, de fato, ganhar o título em cima do seu maior rival, dentro de casa, é absurdo, mas agora quem tem que comemorar isso é a torcida. O elenco tem que virar a chave. Jogou muito mal contra o Palmeiras. Muito mal. Em outra rotação, o Palmeiras, um caminhão vindo de frente do Corinthians. Poderia ter ganho do Palmeiras, ter colocado uma crise no Palmeiras? Pô, sim. Talvez fosse o melhor cenário aí. Mas você pega os gols, Carrilho com pé fraco na bola. O segundo gol, esse aí, muito longe. É o Carrilho, ó. Tá vendo? Que é um baita jogador, hein? É um baita jogador. Não, pra mim é o melhor do elenco, disparado hoje. Até melhor que o próprio Memphis. Mas o Corinthians tá nessa... E aí tem todo esse lance do Ramon também, que não é o cara que é unânime dentro da torcida. Não sei nem se dentro do elenco ele deve ser um cara tão unânime assim. Então é preocupante. Eu acho que também tem dois caminhos aí. O Corinthians precisa focar em alguma competição. Não tem elenco, pelo menos hoje, não tem elenco para disputar as três. Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro. E a Sul-Americana tá complicado. Mas não deveria, né? Porque mas tá, já, porque tá com 1 ponto, o Huracan tá com... O Huracan tá com 6, Corinthians com 1 e o América de Cali com 3. Pra lembrar o regulamento da Sul-Americana, né? Porque o Corinthians tá com uma vida complicada. Porque só o primeiro se classifica. O segundo do grupo vai pra uma repescagem, pra um playoff contra... Pode ir contra um time que vem da Libertadores, um terceiro colocado. Então, assim, já tá começando a ficar distante ali do Huracan. Eu acho que tudo pode acontecer. O Botafogo ano passado foi campeão da Libertadores e quase não classificou na fase de grupos para as oitavas. Então, mas exato, tá com 2 rodadas, que é o que o Pedro tá dizendo, focar numa competição, né? Porque não tem elenco e tal, beleza. Então, o que não vai ser o brasileiro, porque se não tem elenco, o Campeonato Brasileiro é muito longo. Mas é o que o Ramon disse, né? Que pra mim não faz sentido, mas é o que ele diz. Faz sentido nenhum. Aí vamos lá, vamos ganhar essa Sul-Americana, beleza. Só que já larga tomando de 6-1, 2 rodadas. E perde jogadores super importantes, principalmente para mim o Hugo Souza e o Garro. Você não sabe por quanto tempo. O Garro não vai jogar, não sei nem se joga esse ano. Dizem que 15 a 20 jogos que ele ficaria fora, mas ao mesmo tempo falaram que ele ia ficar no banco. Acabou. Então, cara, é difícil. Vai escolher aqui a Copa do Brasil. A Copa do Brasil mal começou, né?
Eu acho uma competição difícil. Eu acho mais difícil você ganhar a Copa do Brasil do que o brasileiro. Eu posso falar, o Porque o brasileiro- brasileiro. Eu acho. O brasileiro, Eu acho. O brasileiro nunca dá pra largar. Não dá pra largar o campeonato Não brasileiro. dá porque você corre o risco de cair. Exatamente, eu- não eu- dá O pra risco de largar. comprometer o ano seguinte. É aquilo que eu falei. Não adianta. Existe uma obsessão no país pela Libertadores. E isso desvia o foco. Eu não acho, por exemplo, o elenco do Palmeiras tão bom assim. O do Flamengo eu acho. O Flamengo é um time que tem condições de ir nas duas frentes. O Palmeiras não tem. Acho que hoje, com as contratações O que Palmeiras não tem fez, zaga. O Palmeiras não tem zaga. Nem a zaga titular é confiável. Imagina a reserva. É que tem uma questão, porque eu gosto Então tá aí, né, um pouco do que eles comentaram, essa análise aí sobre o futuro do Augusto Melo, do Corinthians. É o que foi comentado, é verdade, acho que até certo ponto não afeta. Porém, se começar a atrasar salário, patrocinador ficar, opa, peraí, talvez não vou investir nesse clube aqui porque é um clube incerto. Então tudo isso acaba e no final das contas acaba prejudicando o financeiro do clube. E aí que tá o problema, é sempre a parte financeira, não tem muito pra onde ir. Se o time tá bem dentro de campo, vai arrecadar, se tá mal não arrecada, e se não arrecada, salários às vezes atrasam e pode complicar e virar uma grande bola de neve e no final das contas a antiga gestão voltar ao comando do Corinthians. E eu quero saber muito o que vocês pensam, daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço, até logo mais, valeu!